Pontualmente no meu querido Brasil, 11 horas, horário de Brasília. Estamos começando mais um encontro marcado com o Garotinho. Esse programa líder de audiência na internet em todo o Brasil. Antes de cumprimentar o homem do boné, Luiz Felipe Melo, e a minha querida Luciana Mesquita, eu quero que você preste atenção nessa história que, na verdade, parece brincadeira, mas não é. Gente, Joaquim Vivas Caravelas. Guardaram bem o nome? Joaquim Vivas Caravelas. Ele morreu no dia 21 de abril de 2011, aos 87 anos. Ele era acionista da Tamoio Mineração, uma empresa que fornece brita para empreiteiras que têm obras contratadas com o governo do estado do Rio e com a prefeitura do Rio de Janeiro. Até aí tudo bem. O morto morreu e foi devidamente enterrado. Mas o Joaquim, organizado que era, resolveu dar sinal de vida 2 meses após a sua morte. Em 29 de junho de 2011, ele compareceu de corpo presente. Não ri não, Felipe, é verdade. De corpo presente à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro para assinar e registrar os balanços financeiros da empresa da qual ele detinha 3/4 das ações. Assinou e, pelo que conseguimos apurar, retornou à sua morada, o cemitério Milagre São João Batista, situado no bairro de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, onde voltou a morrer e a morar. Desta feita sem homenagens. Como diria Nelson Rodrigues, Mortinho da Silva. Até que em 28 de setembro de 2012, o nosso defunto ressuscita novamente e aparece em um cartório para vender parte das suas empresas, avaliada em 70 milhões, ao comprador, aliás, aos compradores, que são, atenção senhoras e senhores, Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e seus filhos, entre eles o deputado federal Leonardo Pisciani, que vem a ser ministro do presidente Michel Temer. Aí tem truta. Você tem dúvida? Quando o seu Joaquim chegou ao cartório, imagine, ele foi saudado pelo tabelião. Joaquim, o senhor está corado, até engordou, nem parece um defunto. Depois de tudo sacramentar, o defunto que passou a firma pro Pisciani estava indo embora, quando o deputado perguntou: mas o senhor está voltando pro cemitério, Joaquim? Ele disse: sim. Vou pegar um táxi. No que o deputado Pisciani disse: de jeito nenhum, o senhor vai no meu carro de presidente da Assembleia, e eu faço questão de mandar o meu motorista levar o senhor. Sempre que eu ouço isso me dá um arrepio. Afinal de contas, nós somos sócios. E assim deu-se mais uma morte de Joaquim. Eu vou parar
Porque isso aqui é inacreditável. É a maior fraude na cara de todo mundo e ninguém toma providência. Falando sério, gente, é um absurdo. O Pisciani pai e o Pisciani filho viraram sócios de um sujeito que já tinha morrido. E a empresa dele, a mineradora Tamoio, é que mais vendeu brita para todas as obras da Olimpíada, do Eduardo Paes, e as obras do governo do estado de Pezão. Isto é safadeza. Tá tudo documentado aqui. Tem data que o cara morreu, tem data que o cara voltou ao cartório, tem data que ele morreu de novo, tem data que ele volta ao cartório de novo, depois de morto. Ninguém vai tomar atitude? Francamente, Felipe, você já tinha ouvido falar num defunto ressuscitar para ir em cartório, virar sócio do Pisciani? A gente conhecia o milagre das multiplicações das vacas do Pisciani. Agora nós estamos conhecendo um outro milagre. Isso é o sobrenatural de Almeida, né? Que o Nelson Rodrigues falava, né? Só pode ser isso, né? Que coisa impressionante. Inacreditável, né? Virou sócio de uma empresa no valor de 70 milhões de reais de um defunto que passou para ele a parte da sociedade da empresa depois de morto. Que loucura! Coisas que até Deus duvida. Não, tá tudo documentado. Tá tudo documentado. E não é só eu que sei, não. Eu mandei a documentação para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público sabe dessa truta toda aqui feita pelo Pisciani. Vamos esperar que seja investigado. É o mínimo. Mandei também para a Procuradoria-Geral da República, que é quem investiga, quem tem foro privilegiado, o deputado federal Leonardo Pisciani, e os outros, como não tem foro, né? O filho, que é estadual, e o outro, que é apenas empresário, cuida dos bois, das fazendas, da mineradora e das outras empresas, né? Então vamos esperar que alguma coisa aconteça, porque senão não adianta entrar o ano novo com as velhas práticas de corrupção. Bom dia, Luciana Mesquita. Se você virasse sócia de um defunto, Deus me livre, garotinho. o que diriam de você? Primeiro que eu tinha um contato muito bacana lá com o céu ou com outro lugar, né? E depois que é pilantra, né? Conseguiu barrar aqui a própria história da ressurreição, porque Jesus ressuscitou uma vez, ele ressuscitou duas. É uma vergonha. Impressionante, gente. É impressionante. É impressionante. Tudo documentado. Pois é, já tem gente aqui até falando aqui, o Giovanni Calheiro, sobre o caso, né? Sobre aquele seriado que tá rolando aí, um sucesso de audiência. The Walking Dead, né? Praticamente, né? Mas me Dos conta, zumbis. qual a pesquisa hoje para o pessoal participar e dar a sua opinião aqui no Encontro Marcado com o Garotinho? Um levantamento feito pelo Ibope Conecta revela que 84% dos entrevistados têm interesse de se livrar de alguma coisa que não tem utilidade na sua vida. Por isso nós estamos perguntando, você está pensando em se livrar de alguma coisa em 2017 que já não te serve mais? Participa. É só acessar @garotinhooficial se você estiver no Facebook, ou então facebook.com/garotinhooficial. Você junta muita tralha dentro de casa, não? Não consigo. Agora, Samir, nossa senhora, agora o que eu queria me livrar em 2017, que eu não consegui nos últimos anos, foi o peso, garotinho. Queria me livrar de umas gordurinhas localizadas, o excesso de peso, porque você vai na loja pra comprar uma roupa e você não consegue. Então você está agora com um sócio nesta sua iniciativa. Garotinho! O médico me disse que ou eu perco 10 quilos ou eu vou ficar todo entupido de novo. Não pode, vou ter que cuidar. botar outro stand, então tem que perder peso. É verdade. Ele disse assim, o senhor tem que parar de comer doce. Eu falei, doutor, eu não fumo, eu não bebo, né? O senhor ainda quer que eu não coma doce? É jeito demais, né, Felipe? Aí fica difícil. Ah, pelo amor de Deus. Tem que maneirar, né? Tem que maneirar. Mas, Felipe, olha, o que você destaca aí nessa
montoeira de prefeito tomando posse, cada um prometendo mais do que o outro, uns prometendo auditoria, outros prometendo rever isso e aquilo. O que você destaca aí? Olha, a gente tem que destacar a posse do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, né? Que já anunciou, como você estava falando aí, uma auditoria nas contas públicas, vai fazer grandes cortes, reduções de gratificações, de cargos comissionados, vai fazer o que o Pezão não fez. Eu gostaria de dar os parabéns aqui ao Marcelo Crivella por uma iniciativa. Ele assumiu e já baixou 70 decretos. Porque às vezes o cara diz que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, mas não toma iniciativa. E um dos decretos dele foi muito importante: acabar com aquele pedágio de motocicleta na linha amarela. Na linha amarela. É um absurdo. Pedágio de motocicleta na linha amarela. Eu acho que essa atitude foi saudável. Agora teve outros decretos também, né? Teve vários decretos, inclusive ele vai querer usar a Guarda Municipal para ajudar na segurança do Rio de Janeiro, principalmente quanto à questão dos roubos a pedestres, né? Está estudando já a municipalização das UPAs estaduais aqui no município, que estão praticamente fechando, né? Não atendem mais ninguém praticamente, e várias outras medidas que são importantes destacar na questão de todas as secretarias fazerem cortes de cargos comissionados, cortes nas gratificações, tudo isso vai ser analisado e, evidentemente, o prefeito quer também assumir algumas questões que pertencem ao Estado. Por exemplo, ele vai discutir a municipalização do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e do Maracanã também. Não sei se o Maracanã vai ser um bom negócio o município assumir, mas de qualquer forma o prefeito está estudando isso. Bom, Maracanã já foi do município. Já até foi porque o nome era também. Estádio Municipal do Maracanã, tá lembrado? Estádio Municipal Mário Filho. Mário Filho, Maracanã. E o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ambos eram do município. Aí o município passou por dificuldade na época do Saturnino Braga, né? Faliu, aí começou a passar um monte de coisas para o Estado. Agora o Estado faliu, está devolvendo para o município, né? Pode acontecer isso, exatamente. E é curioso destacar que o jornal Globo hoje, logo de cara, já sai batendo do Crivella, né? A volta do pastor na capa, em nome de Deus e do tio. Depois de rejeitar o rótulo de religioso na campanha, o bispo licenciado Crivella citou Deus 7 vezes, elogiou Edir Macedo. Ou seja, o Globo já não deu trégua, né? Já começa no primeiro dia, já atacando o prefeito Marcelo Crivella. O Globo, ele vai usar o verbo em relação à verba. Conforme for a verba disponibilizada para o Globo, o verbo será mais generoso. Se a verba for generosa, o verbo vai ser bom. Agora, eu tô duro, hein? A verba for curta, né? Porque você vê o seguinte: eles elogiaram o Eduardo Paes até o último minuto, de todas as maneiras, inclusive com essa cascata. O Eduardo Paes contou aí agora. Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes e telespectadores da cascata que o Eduardo Paes contou, onde ele vai morar. Você vai mostrar um negócio aí que nós já mostramos no nosso blog, mas nós vamos mostrar aqui agora para vocês do Brasil inteiro, para vocês ficarem sabendo. O Eduardo Paes está indo passar uma temporada em Nova York, né? Então disse ao jornal O Globo que alugou um modesto apartamento de sala e quarto, um conjugado, um sala e quarto próximo ao Harlem, em Nova York. Um pequeno apartamento de sala e quarto. Agora a gente pergunta, mas por que o prefeito se contentaria com um modesto conjugado próximo a uma área conturbada de Nova York, que é considerado por muitos até um gueto, né, que é o Harlem, se o prefeito e a sua família têm tanto dinheiro? Então o Francinha, vou pedir ao Francinha para colocar, para mostrar, para a gente relembrar aqui, você denunciou no blog a gangue chamada Gangue do Panamá,
o dinheiro está ali, estão os registros da notaria, que vem a ser um cartório do Panamá, que mostram lado a lado, estão ali duas empresas offshore, Conval Corporation e Vitenor Corporation, ambas criadas em 2008, o ano em que Eduardo Paes se elegeu pela primeira vez, e em cada uma o capital social é de 4 milhões de dólares, ou seja, 8 milhões de dólares, estão no nome. 8 milhões de dólares, veio a ser assim, gente, algo em torno hoje de 26 milhões de reais. 26 milhões de reais. No nome de quem? Estão no nome do pai, da mãe e da irmã de Eduardo Paes. Quer dizer, com tanto dinheiro, o prefeito precisaria ir morar num conjugado do lado do Harlem, em Nova York? Isso é conversa pra boi dormir. Ninguém pode acreditar nessa história, né, Garotinho? Nem Frank Sinatra, que tá tocando ao fundo, que já morreu, nós já falamos em defunto, acreditaria nessa história do Eduardo Paes, né? Aliás, é bom destacar que quando você estava como deputado federal, você chegou a enviar ofícios aos ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Fazenda, Guido Mantega, para que fosse investigado esse caso das offshore, das contas da família de Eduardo Paes no Panamá, mas evidentemente que nenhuma providência foi tomada. Absurdo. Prefeito, vamos assumir que esta quadrilha do PMDB que se instalou no Rio de Janeiro, sob o comando de Jorge Pisciani, tendo como autoridades maiores Vossa Excelência, o ex-prefeito Eduardo Paes, o atual governador Pezão, o atual presidiário Sérgio Cabral, vocês pintaram o 7. Querendo dar uma de pobrinho agora, eu volto a fazer o desafio, né? Se acharem uma conta minha no exterior, se acharem uma fazenda, se acharem uma lancha, se acharem uma casa, onde quer que seja, a não ser que eu tenho, eu renuncio à vida pública. Porque na vida pública é assim, ou você tem coragem de assumir que a coisa pública deve ser separada da privada, ou não tem. É por isso que eu sobrevivo, apesar dos ataques da mídia, apesar da minha posição contra o sistema financeiro, os banqueiros, apesar da minha independência política, não ser vinculado a grupo nenhum. É por isso que eu sobrevivo politicamente. Porque falam, mas o que provaram até hoje contra mim? Nada. Mas não é porque provaram, é porque não tem. Porque senão, batendo como eu bato nessa turma que tá aí, eu estaria frito, né? Imagina se eu tivesse uma continha. Precisava ser 25 milhões, como Eduardo Paes tem, não. Nem os bilhões que o Cabral tem, não. Isso é uma pontinha. Só uma pontinha. Abavam comigo. Imagina se eu sou sócio de um defunto. Ou se eu tenho uma vaca de R$1 milhão, como o Pisciani tem. Ou então se eu compro uma casa em Mangaratiba, como o Sérgio Cabral, então se eu arranjo uma lancha linda como aquela que o Cabral arrumou do Paulo Magalhães Pinto, ou então se eu dou a Rosinha, amor da minha vida, minha paixão, uma joia no valor de R$1 milhão. Imagina se eu não ia virar primeira capa de todos os jornais. Imagina, são 11h18. Tereza Godinho, se você se deparasse com um defunto no cartório, o seu Joaquim, o sócio ressuscitado do Pisciani, qual o conselho que você daria a ele, Tereza? Deixa eu pensar, garotinho. Pensa. Enquanto isso, você dá o destaque aí. Enquanto isso, eu vou dizer aqui o meu destaque, garotinho. Réveillon marcado com assaltos e arrastões no Rio de Janeiro, garotinho. A violência cada vez aumenta mais. A noite que era para ser de paz foi de dor de cabeça para metade daquela areia de Copacabana. A 12ª DP
a delegacia do bairro ficou lotada a noite toda, a maioria turista, que tiveram celulares roubados, documentos roubados, não iam conseguir viajar para voltar para casa sem a documentação, sem passaporte, porque teve gente que perdeu a bolsa inteira. Então, o que acontece? Quem estava na praia reclamava dos assaltos e dos arrastões. Não tinha policiamento suficiente, que esse ano tudo foi menor, tudo foi reduzido. O tempo dos fogos foi reduzido, de 16 minutos passou para 12. O número de pessoas que estavam na praia, apesar de terem divulgado 2 milhões, as imagens que a gente via tinham muitas áreas vazias, até porque diminuiu o número de palcos para shows. Então só teve um, antigamente tinham 4, 5, agora só teve um. Então ficou complicado ali de lotar aquela areia de ponta a ponta como ficava até o ano. E ano passado, como tinha negócio de Olimpíada, né, tava aquele furor, né, do Carioca. Não, porque o Rio vai ser a 9ª maravilha do mundo. Essa nem a 8ª, vai ser a 9ª maravilha do mundo e tudo mais. E aí tá aí o resultado. A crise se abateu sobre o Estado, consequentemente atingiu a todos nós e muita gente não pôde comparecer à festa, principalmente servidores, né, Gantinho? A gente sabe a situação que eles estão passando. Então, o que acontece? Aliás, falar em servidor, ô Francinha, bota aquela imagem que eu te pedi aí. Os servidores estão divulgando uma imagem de uma senhora, dona Elizabeth Almeida, uma aposentada do Estado, que morreu, dizem, né, de desgosto, sem salário. Imagina, né? Aí estão espalhando essa foto aí pela internet. Pezão assassino. Dona Elizabeth Almeida, aposentada, sem salário, morre no dia 30/12/2016. É duro, né? É duro. Nada, né? Os funcionários do Estado, os aposentados, nada, né, Tereza? Inclusive, garotinho, o pessoal da saúde tinha marcado para hoje uma greve, que eles hoje iam parar. E os enfermeiros, médicos, agentes de vigilância sanitária, área administrativa, por falta de condições para poder ir trabalhar. Eles não têm dinheiro. A saúde recebeu, mas só uma parte dela. Inclusive, essa parte disse que até a sexta-feira ainda não tinha caído o salário na conta deles. Então, hoje eu já busquei aqui, não vi ainda se já caiu o salário. Estou procurando. Mas até sexta ainda não tinha caído. E foi dito na quarta-feira que até sexta-feira estava todo mundo aquela etapa da saúde já ter recebido. Então... O problema é que o Pezão está usando da seguinte esperteza para dividir o funcionalismo. Ele paga uma categoria, não paga outra. Ele paga o ativo, porque o inativo ele não tem capacidade de fazer greve. Como é que aposentado vai fazer greve? Sim, você até falou isso semana passada. Pois é, então ele está usando essa esperteza que vem a ser, na verdade, uma covardia contra as pensionistas, contra os aposentados. Né? A covardia. Não, e já tem também marcado, garotinho, para quinta-feira, dia 5, a passeata do calendário da fome, que é o protesto que o MUSP está convocando, que é o Movimento Unificado dos Servidores Públicos Estaduais, está organizando, 10 horas da manhã, concentração no Largo do Machado, que eles vão até o Palácio Guanabara para cobrar o pagamento integral do funcionalismo. Dia 5, inclusive, a próxima quinta-feira, é a primeira data onde vai ser paga a primeira parcela, R$264, do funcionalismo que vai ser parcelado até o dia 17 de janeiro. Lembra disso? Lembro. Começa na quinta-feira. Então, nesse mesmo dia, já está sendo organizada essa passeata, porque tem gente que não recebeu nada até agora, nada, absolutamente nada. E com R$184 não vai resolver o problema de ninguém, absolutamente ninguém. E eles convocam, inclusive, quem já recebeu. Bombeiro, pessoal da saúde, da educação, da fazenda, da segurança, que já receberam uma parte e já receberam integral também. Todo mundo que recebeu, quem não recebeu, eles pedem para que todos compareçam a essa passeata, do calendário da fome. Tereza, deixa eu ver o que o povo está falando nas redes, daqui a pouco você volta. Passagem de ônibus municipal não vai aumentar, até novidade a gente falar que não vai aumentar, porque a gente está tão acostumado que vai aumentar, né?
Parece que foi uma decisão aí do novo prefeito, né? Pelo menos aqui na cidade do Rio de Janeiro, por enquanto não vai aumentar, garotinho. Isso. Olha, vamos lá então. Pastor Januário Esteves, estamos juntos, garotinho, acompanhando aqui o encontro marcado. Também a Ana Paz, bom dia, te amo muito, garotinho, obrigado, né? A Cátia Silveira, garotinho, essa história do Pessiani aí tem truta, né? Bom, querida, o defunto levantar 2 vezes, ir no cartório, passar a escritura da sociedade da empresa dele pro Pessiani, se não for truta, eu não sei mais o que é. Jandira Bento, bom dia, meu governador. Também Alan Silvio, pretendo esquecer minha ex de vez. Tá falando sobre a pesquisa. Isso, a pergunta é o seguinte, você tá pensando em se livrar de alguma coisa em 2017 que não te serve mais? O Alan Silvio disse que ia esquecer a ex. A Silvana Paiva Pinto tá dizendo, eu quero me livrar do pesão, esse entulho na minha vida. O Elias Toledo, minha sogra. Nossa senhora, gente, vamos com calma em 2017, hein? Gilson Gonçalves, quero me livrar do aluguel, pois estamos esperando as casas do programa Minha Casa Minha Vida que estão paradas. O Paulo Rangel, vou me livrar das minhas dívidas, mas eu gostaria mesmo de me livrar do imposto de renda. Sim. Agora, o Paulo Herbela deixou o seguinte recado, garotinho. Que frio é esse que o Portuga tá sentindo todo encasacado? É melhor a gente explicar, porque aqui é um ar-condicionado. Ar-condicionado, né? Muito forte por conta dos equipamentos que tem aqui. Porque tá um calor de 50 graus lá fora, os equipamentos não aguentam, eles fritam. Acabam escangalhando. Então o ar-condicionado aqui tem que estar sempre em 18, 17 graus. E a gente, assim, e com a crise de gripe e sinusite junto, já viu, né? Gilmar de Oliveira pede um abraço para o povo de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, ouvindo aqui o encontro marcado. Um abraço. Também aqui, olha, pedindo um abraço, Geidson Moreira, de Rondônia, da cidade de Ariquemes. Rondônia, rapaz, o pessoal tá acompanhando a gente longe a beça, hein? Obrigado a vocês todos do Brasil. É que nós contamos fatos aqui que não saem em lugar nenhum. Então, se você quiser saber a verdade, somente a verdade, acompanhe aqui o nosso encontro marcado. Felipe, conta outra aí. Vamos falar do pesão, né? Que na virada do ano, né? O pesão acabou. Essa é incrível. É a do salário? A do salário. Meu Deus do Jatinho. A do salário do Jatinho. Nos últimos 2 diários oficiais do ano passado, né? Da semana passada, pesão, em primeiro lugar, renovou um contrato com a Líder Táxi Aéreo para poder usar um jatinho. Vai pagar R$1.100.000 para andar de jatinho enquanto não tem dinheiro para pagar os servidores. E no último diário oficial do ano, aí como você falou, a questão do salário, que ninguém conseguiu entender nada. Gente, eu vou explicar para vocês. Qualquer dúvida você me corrige aqui, Felipe. O Pezão mandou um pacote chamado Pacote de Maldades para a Assembleia Legislativa do Estado. Dentro desse pacote, o que ele prometia? Aumentar os impostos. Aumentaram os impostos. Todo mundo vai pagar mais imposto na luz, vai subir a conta de luz, vai aumentar ICMS de um monte de coisa. Entre as medidas para equilibrar as contas do Estado, ele estava propondo reduzir o salário dele, do vice-governador e dos secretários. Os deputados aprovaram e ele vetou. Exatamente isso. Ninguém conseguiu entender absolutamente nada. Quer dizer, a iniciativa foi do próprio governador. Pelo jeito foi só para fazer onda, para dizer que estava cortando o lado dele, mas no final ele vetou. Então continua a mesma coisa o salário do governador, vice-governador, secretários e subsecretários. E ainda tem um detalhe: o salário dos assessores de confiança, os chamados cargos comissionados, nesse pacote que você citou que ele enviou para a LERJ, previa um corte também de 30% nas gratificações. Aí, no veto do Pezão,
publicado no último Diário Oficial, foi reduzido o corte. Então, o corte no pagamento das gratificações dos salários dos comissionados ficou em apenas 20%. Então, ele manteve um cortezinho para os cargos de confiança, mas o dele e dos secretários não vai ser mexido. Ou seja, os servidores devem estar ainda mais indignados, garotinho. Eu vou te contar. Aliás, eu fico preocupado por uma coisa. O preço do barril de petróleo voltou a subir muito depois do acordo dos países produtores de petróleo, membros da OPEP, junto com a Rússia, para diminuir a produção. O barril de petróleo subiu em 30 dias mais de $10. Pulou de 49 para 59 dólares. Isso aumenta a arrecadação do Estado. Ou seja, aumenta a possibilidade da roubalheira continuar. Infelizmente. Porque vai aumentar a arrecadação do Estado, mas não vai mexer na estrutura de corrupção. O dinheiro vai entrar, como entrou da outra vez, e vai sair pelo mesmo ralo. É por isso que o Brasil não vai para frente, não é, doutor? Não é só por isso não, mas isso também, né? Isso também. Olha, Maria da Penha Candeia. A paz do Senhor, governador Garotinho, te amamos. Esperamos a sua volta ao governo do estado. Josemar Freitas, estou curtindo o programa. Tá muito bom. Aliás, eu queria pedir a todos vocês que divulguem o programa, que curtam o programa, que fazem aquela curtidinha também no programa, que comentem, que avisem para os seus amigos, porque esse programa aqui hoje é uma tribuna livre. O Almir Napoleão, será que eu estou pensando mesmo, Almir Napoleão? Como é que eu faço para convidar você para o meu programa na Rádio Metropolitana? Já convidou. Agora é só botar o telefone aqui que a produção entra em contato com todos vocês aí da Metropolitana. Obrigado pela audiência. Giovanni Calheiros, mete MP neles. Querido, eu só posso mandar para o MP. Eu não sou promotor, né? Eu aqui sou um radialista que estou denunciando no exercício da minha profissão, muitas vezes impedido de exercer minha profissão, por censura ou por outros motivos, mas sempre que eu posso eu procuro falar aqui, né, o que é necessário. Tem mais gente entrando aqui conosco aqui. Valber Tomás, mete o pau nesses safados que só querem grana às custas do pobre e do trabalhador. Tamo juntos, garotinho. Tá bom, Valber, tamo juntos. Também aqui a Matilde Loubach. Bom dia, garotinho, sou sua fã, parabéns pelo programa, divulga, compartilha, faz todo mundo ficar ligado. Vamos fazer aqui uma corrente. Eu tenho que me livrar do pezão. Silvana Pinto. Silvana, você tem que se livrar, mas se não tiver eleição, você vai ter que esperar um pouquinho. Danilo Lemes. Bom dia, garotinho. Aqui em Miracema nós estamos livres do ex-prefeito Juedi. Se livraram dele aí, né? Josemar Freitas, estou curtindo o programa, tá muito bom. Mande abraço pra gente. Também o Renan de Souza e um montão de gente participando aqui do nosso programa. São 11h33. 11h33. Felipe, você quer mais uma? Ou eu vou chamar a Tereza? Eu vou chamar a Tereza primeiro. Terezinha, fale. Garotinho, passagem de ônibus, como vocês já falaram aí, adiantaram, não vai ser reajustada no momento. O Eduardo Paes... Na cidade do Rio. Na cidade do Rio, exatamente. Porque o Pezão aumentou as passagens... Barcas e trens. Então, as passagens que dependem do Estado... subiram. A Detran que autorizou o reajuste. Mas só vai vigorar a partir agora de fevereiro. A partir de fevereiro, sim, mas aumentou. Já aumentou. Eu vou dizer até os valores, olha só. O prefeito Eduardo Paes, quando saiu, ele tinha dito que a passagem de ônibus ia de R$ 3,80 para R$ 3,95 aqui na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio. Aí desistiu de conceder esse aumento. Marcelo Crivella tomou posse ontem e disse, não vai aumentar. O Fernando McDowell,
que é o vice-prefeito e também secretário de transporte, disse que quer saber, vai conversar com os empresários ainda de ônibus, para saber sobre essa questão do reajuste. Aí eles se baseiam em quê para reajustar? Que ele falou o seguinte, eu vou reajustar. Aí eu vou reajustar uma quantidade pequena. Aí eles vão dizer que não vai ter gente suficiente para poder andar de ônibus, eles vão diminuir a procura, consequentemente eles vão querer outro reajuste. Ele falou, vou ter que reajustar de novo. Não, então não vou mexer em nada, vou conversar com eles primeiro. Por que o BRT é muito caro? Perguntou Fernando Macdô, que ele falou, já que a empresa que cuida do BRT disse que usa um sistema que reduz o custo operacional dos ônibus em 31%, por que não diminui como aconteceu na Colômbia? Ô, Tereza. Vou conversar com eles para saber por quê. Tereza, um detalhe. O bilhete único, que é importantíssimo. Importantíssimo. O bilhete único ficou mais caro em 23% entre os municípios. Viu? Passou de R$ 6,50 para R$8. É muita coisa. R$8. Querem saber também por que ficou assim. Eu às vezes fico pensando que tem gente lá em Campos que reclama que paga R$1 para andar qualquer tempo dentro do município de Campos inteiro, às vezes 60 quilômetros. Para todos os bairros, né, garotinho? Para todos os bairros. Bairro perto, bairro longe, R$1. Distrito, qualquer lugar. Lá. Entendeu? Aqui não. 60 quilômetros, R$1. Aí o cara reclama. Aqui, o bilhete único, que equivale a passagem R$1 em Campos, chamado de passagem social, está indo de R$ 6,50 para R$8. Não, e olha, garotinho, as passagens, a tarifa das barcas, por exemplo, que vão ser reajustadas no dia 12 de fevereiro, vai pra que quanto? Já não é barato, é R$5,60, vai para R$5,90. Vai sair de R$5,60 para R$5,90. Aquela travessiazinha de barca na Baía de Guanabara? Aquela barca, aquela ali, aquela ali. R$5,90. Se você vai dar R$6 e não vai ter. Socorro! Estão me assaltando. Não, e o trem? O bilhete de trem? Socorro! R$3,70. Sabe para quanto vai o trem no dia 2 de fevereiro? R$4,20. R$3,70 para R$4,20. R$3,70 para R$4,20. 50 centavos. Entendeu? O negócio tá absurdo. E detalhe, só o aumento é quase o valor da passagem inteira lá que a prefeita Rosinha colocou em campo, da passagem social de R$1. Só o aumento aqui de 50 centavos. Na noite de Réveillon, garotinho, no dia 31 pro dia 1º, na madrugada do dia 1º, você tinha o bilhete que você comprava de trem para voltar para casa, né? Antecipado, quem fosse para Copacabana e tal. Quem morava em Japeri ficou no meio do caminho. Por quê? Porque choveu, segundo a linha lá de Japeri informou, caíram lá uns outdoors na linha de trem, lá nos trilhos, e aí impediu que os trens de Japeri circulassem. O Rodrigo Veras, 3 horas da manhã, ficou na rua até as 11 horas da manhã do dia seguinte. O Rodrigo Veras está mandando aqui um comentário. R$5,90 passagem de barca? Pergunta a Tereza, é isso mesmo? Aí ele está dizendo aqui, se for assim, tá mais jogo e nadando. Sim. Mas isso não é para qualquer um, né? E nadando não dá, né? Um absurdo, né, Ganutinho? Mas é isso que nos espera a partir de fevereiro. Quem usa a Luciana Mesquita, por exemplo, que usa a barca, né, vai todo dia, já deve estar já preocupada. Em compensação, ela mora em Niterói. Né? Sim. Cuja maior atração turística é ficar olhando pro Rio. Ficar olhando pro Rio. E hoje, garotinho, inclusive, tem uma outra belíssima atração em Niterói. O restaurante popular foi reaberto hoje às 11 horas. Que beleza, não é? que beleza. Então o pessoal de Niterói já vai poder voltar a se alimentar no restaurante popular. O Gustavo tomar café da manhã. O Gustavo Saleira, ele está dizendo assim, isso não é travessia de barca, isso é de iate. Quem dera que fosse de iate. Não, você costuma pegar barca, né? E aí? Todos os dias. E aí? Tá uma porcaria, garotinho. Porcaria. Mas o horário é certinho, né? Não é mais. Também não é mais? Não é mais, porque a CCR Barcas está doida para entregar a concessão pro governo do estado, que diz que está tendo prejuízo, apesar de ter um monte de loja. Preço desse vai ter prejuízo, gente. Vem vazia a barca. Não, vem lotada. Então como é que
tá com prejuízo. Não, mas eles estão alegando que a promessa era de ganhar muito dinheiro, agora não estão ganhando tanto, eles querem de volta. Só que o governo não quer pegar de volta a concessão. Então tá nesse jogo de empurra. A contrapartida do governo do estado para a CCR, tipo assim, segura aí esse pepino para você, mas aí você fica livre para fazer algumas mudanças nos horários. Então, o horário que era geralmente no horário de rush de 10 em 10 minutos foi para 15 em 15, só que na verdade, quando você entra na barca, a barca tem que esperar lotar para poder sair, que eles estão esperando a lotação máxima. Fim de semana não tem mais aquele horário de meia hora, a partir de meia-noite não tem mais também. Então, assim, era um serviço que desde 1800 e pouco funcionava normalmente, era tradicional e tudo, as pessoas não podem contar mais. Fazemos qualquer negócio. Alô, Niterói! Votar no Pezão e no Cabral, como dói! Não só Niterói, né, garotinho? Tem muita gente. São Gonçalo. Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá. Muita gente utiliza a barca para poder atravessar a Baía de Guanabara para ir para casa, né? Tá muito complicado. Pessoal aí de Costa Barros pedindo, volta, garotinho. Volta pra casa. Eu tenho que tomar conta da minha vida, né? Eu já trabalhei muito, fiz o que eu pude. Vou pensar em política, não tô pensando tão cedo, porque o negócio tá tão podre. Calma, cocada. O que é, Francisco? Você também? Ah, pra eles, né? Os ouvintes, calma, vamos ver, né? Nesses meus anos de vida, só conheço 2 políticos que fizeram pelo Rio de Janeiro: Brizola e Garotinho. Obrigado. Quem tá falando isso aqui? Vamos ver aqui. Vai tanta gente. Não volta, né? André Moreno. Tá bom, André. Obrigado a você. Tudo de bom aí. Felipe, conta mais uma aí. 2017 promete para Adriana Anselmo. O que mais podemos esperar de expectativas de novas falcatruas envolvendo a ex-primeira-dama de ouro do Rio, aquela que queria ser embalsamada com todas as suas joias? Olha, a situação da Adriana Anselmo, pelo que está levantando a força-tarefa da Operação Calicut, é cada vez mais complicada. Não são apenas aquelas empresas que a gente já falou e que... Não? Que eram clientes do... Agora já se sabe que tem grandes grupos imobiliários do Rio de Janeiro que também eram clientes do escritório da Adriana Anselmo, planos de saúde, bancos que têm negócios com o governo do estado, bancos também, grifes famosas de moda também, que também receberam isenções fiscais do estado, também são clientes da Adriana Anselmo, e algumas empresas com contratos com a Secretaria Estadual de Saúde também contrataram o escritório da Adriana Anselmo. Todo mundo... Não é à toa que o Sérgio Cabral dizia que é a melhor advogada do Brasil. Todo mundo de todos os setores, de uma hora para outra, resolveu contratar o escritório da Adriana Anselmo. Mas uma coisa eu não consigo entender até agora. Como é que esta força-tarefa da Lava Jato não meteu em cana o Sérgio Cortes ainda? Porque, tirando o Cabral e a Adriana Anselmo e o Pezão, abaixo deles, ninguém roubou tanto como o senhor Sérgio Cortes. É um escândalo vergonhoso. E até agora do Sérgio Cortes continua livre, leve e solto. Eu sinceramente, eu não consigo entender. Eu fico assim indignado porque a gente vive nesse dia a dia da política, então sabe quem é quem, né? E eu vejo que pessoas estão presas por erros que cometeram. Agora, muito menos, nem se compara ao Sérgio Cortes. E numa área delicada, a área da saúde, que mexe com a vida das pessoas, né? Que cidadão deixou aí de gente morrendo pelas irresponsabilidades que ele cometeu? São gravíssimas as situações. Não tomou providência. Daqui a pouco ele se manda. Ele que adora o exterior, né? Daqui a pouco ele se manda.
Mas quer dizer que então vão pegar bancos também? Pelo que está sendo levantado pela Força Tarefa Lava Jato, da Calicut, também tem bancos que eram clientes da... Será, Felipe, que não escolheram assim? Bom, vamos pegar o Cabral e a Adriana Anselmo e mais uma meia dúzia aí como bandeira, hastear a bandeira e deixar os outros assim. Vamos aguardar, né? A expectativa da população é de que tudo seja apurado devidamente, né? E a gente sabe que esses inquéritos também às vezes demoram, tem que checar daqui, checar dali. Pelo menos a esperança é a última que morre, né? É, mas tá morrendo já aqui no Rio de Janeiro, porque o Estado não aguenta mais. O Estado não aguenta mais. A situação do Rio de Janeiro é calamitosa. Calamitosa. Ontem tinha uma entrevista do Giorgio Picciani, no jornal Extra, de página inteira, ele dizendo que não aguenta mais a falta de iniciativa do Pezão, que o impeachment do Pezão está a caminho. Mas impeachment do Pezão para quem assumir? O Picciani? É brincadeira. Vamos ter um milagreiro no governo do estado, um homem que, além de ter feito um milagre da multiplicação das vacas, agora ressuscitou um defunto para virar sócio dele. Não dá, não dá, sinceramente não dá. Luciana, o que o povo está querendo se livrar aí do ano de 2016? O que quer jogar fora em 2017? Olha, garotinho, muita gente participando aqui. A Maria de Souza está dizendo que quer se livrar também do marido. Gente, que isso? Vamos começar o 2017 mais suave, né? Romântica, né? Pelo amor de Deus, gente, conversa, né? Enquanto essa quer se livrar do marido, o Leonardo Medeiros botou aqui, ó. Fora Temer, fora Moro, fora Rede Globo, fora Renan, fora tudo. Leonardo Medeiros está... Calma, cocada. Muita gente aqui participando, garotinho. Muita gente metendo pau no Pezão também. Ayana Carvalho Picciani, isso é uma família mafiosa. Será, Ayana? Não sei. Esse nome não é Picciani. Assim tá falando. Picciani. Picciani. Quem mais aí, ô? Ó, a Ayana Carvalho aqui. Cabral não recuperou 1 metro de estrada sequer. Se vendeu ele. É, né? É, a outra aqui também tá falando, ó. Aqui é a passagem de... Joaquim Apolinário. Se prender o político, não resolve. Tem que pegar o dinheiro que foi roubado. Aí é que eu quero ver. É isso mesmo. Você tem toda a razão. E sabe o que vai acontecer? Vamos imaginar que o Cabral fica aí uns 10 anos em cana. Depois volta, vai usufruir desse dinheiro todo que roubou. Vai viver na Europa, onde ninguém conhece. Vai passear, vai dar a volta pelo mundo e o povo se explodindo aí. Não dá. Você tá certo, Apolinário. Tem que pegar o que a turma pegou de volta. Pegar de volta. Vitor Piani. Quando que o Picciani vai cair? Essa é uma pergunta que eu gostaria de te responder, mas infelizmente é de difícil resposta. Hã? Por falar em Pezão também, é bom destacar o seguinte: a situação atual do governo, todo mundo sabe que é um descalabro completo, ninguém manda nada, nem Pezão manda, ninguém sabe o que acontece no governo. O governo está sem secretário da Casa Civil. Porque na verdade... Saiu lá o Espíndola? O Espíndola foi para a Procuradoria-Geral do Estado e era para assumir agora, no caso hoje, o Rafael Picciani, que assumiria a Secretaria da Casa Civil. Acontece que ele recusou o convite, aconselhado pelo pai, ele recusou o convite para ser o super secretário da Casa Civil, que agora acumula também com a Secretaria de Trabalho, tem o Detran, tem a Verba da Publicidade, é uma super secretaria. A Secretaria de Governo também passou para a Secretaria da Casa Civil e não tem ninguém. Aí dizem que o Pezão está à procura de um executivo para assumir a Secretaria da Casa Civil, mas que até agora não arrumou nenhum interessado. Aí tem Então você vê a situação em que o Estado começa 2017, que na verdade, administrativamente, é literalmente a casa da mãe Joana. O Alan Silvio está dizendo aqui: os guardiães dos rios estão sem salário desde dezembro.
Isso é Estado ou Prefeitura? É Estado. É Estado, né? É Estado. O secretário de Ambiente, o André Correia, né? Que agora voltou para a LERJ, mas deixou uma pessoa dele lá na secretaria, disse até esse final de semana que pretendem fazer uma licitação emergencial para resolver essa questão dos guardas dos rios. Olha, eu vou falar daqui a pouco sobre o que eu botei hoje no meu blog. A farsa da Previdência Social, que eles dizem que existe um rombo. E eu procuro mostrar, sabe, ô Francinha, que não há rombo. Não há rombo. Mas eu gostaria, Francinha, que você, por gentileza, também colocasse aí um videozinho, tá? Não é daquele professor, não. É um outro aqui que eu vou te mandar daqui a pouco. Que eu fiz uma análise, sabe, Felipe? Ô, Luciano, eu fiz uma análise que eu quero aqui ser franco. Eu não tomei partido de lado nenhum. Eu procurei olhar tudo conforme manda a lei e a Constituição e só peguei dado oficial do próprio Ministério da Previdência e da Receita Federal. Então, está no meu blog de hoje, eu vou ler para vocês que ainda não tiveram oportunidade de ler. Nossa pesquisa utilizou dados da Receita Federal, do Ministério do Trabalho, da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais, entre outras instituições. Como o governo faz as contas para dizer que há rombo? Vamos lá. Como as autoridades responsáveis dessa área fazem? Eles pegam a soma das contribuições previdenciárias, INSS, ou seja, o que o patrão paga mais o empregado paga, e diminuem dessa receita os gastos que são pagos com benefícios. Por essa conta, o governo divulga que teríamos tido no ano de 2015, que é o último que está fechado, 2016 não fechou ainda, 85 bilhões de reais de prejuízo. Prejuízo. Onde está a mentira? Os artigos 194 e 195 da Constituição, que tratam desse assunto, criaram o sistema de Seguridade Social, dentro do qual os benefícios previdenciários e os benefícios sociais estão juntos, criando o Sistema de Seguridade Social, que quer dizer saúde, previdência social e assistência social. A Constituição, no seu artigo 195 e no artigo 11 da Lei 8.212, define quais são as receitas, e aí é que entra a malandragem. Eles só colocam a receita da contribuição previdenciária do INSS de patrão empregado, mas fazem parte dessa conta a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, chamada COFINS, a arrecadação do PIS, a arrecadação do PASEP, a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, CSLL, e ainda um percentual da receita do concurso de prognóstico de loteria. Até isso vai para a Caixa. Perdão, até isso vai para a Previdência. Então, será que a Previdência tem lucro? Sim. Quando somamos o total dessas receitas e deduzimos as despesas com a Previdência Social, com a saúde e assistência social, o que existe é um superávit. Em 2012 ele chegou a ser de 78 bilhões de reais e vem caindo nos últimos anos devido às desonerações da folha das empresas, que ficaram desobrigadas de pagar, e a crise econômica que o país está vivendo. Mas mesmo assim, o superávit no ano de 2015 foi de 20 bilhões de reais. Com tudo isso, para onde vai então esse dinheiro que sobra da Previdência Social? O governo tem usado para cobrir o seu buraco no orçamento fiscal. São gastos financeiros com pagamento de juros. Em 2015, por exemplo, o Brasil pagou
aos 75 mil brasileiros que possuem títulos do governo federal, pessoal que compra título do governo federal, são 75 mil pessoas, ou empresas, 501 bilhões de reais de juros. A Previdência gastou 30 bilhões, beneficiando 29 milhões de pessoas. Levando-se em conta que todas as famílias, sempre tem mais uma pessoa que é beneficiada, esse número pode atingir 40 milhões de brasileiros. Como é que isso começou? Quando foi criada no governo Fernando Henrique a DRU. Sabe o que é DRU? Tem gente que não sabe, eu vou dizer. DRU é desvinculação de receita da União, que é uma regrinha que estipula que o governo federal pode usar 20% de qualquer receita que está na Constituição, dizendo, isto aqui é para isso, isto aqui é para aquilo. Ele pode usar 20% dessas receitas para fazer o que ele quiser. Então a DRU, ele desvincula a receita da União. Então foi o que eles fizeram. Então quem é que está interessado? E quem é que está por trás dessa campanha para mudar a Previdência? Em primeiro lugar, claro, os bancos. Porque o governo tem usado o dinheiro da Previdência Social para pagar juros aos bancos. Em segundo lugar, estão os planos de previdência privada. Porque toda vez que anunciam a reforma da Previdência, milhares de brasileiros saem correndo para fazer, né, um plano de previdência privada. Então, mais detalhes, eu vou ficar lendo tudo aqui porque é muito grande, tá lá no meu blog do Garotinho. Todo dia a gente vai ter um papo sério sobre um assunto importante. Hoje eu estou falando sobre essa mentira de dizer que a Previdência Social é deficitária. É mentira. A Seguridade Social no Brasil é altamente lucrativa. O que o governo tem que parar é de pagar esses juros exorbitantes que tem pago, que realmente é inadmissível. É o maior juro do mundo que queira agora botar para pagar a conta da irresponsabilidade. A dona de casa, um trabalhador, um velhinho, o cara que deu a vida inteira dele trabalhando, contribuindo para a Previdência para ter a dignidade na sua aposentadoria. Isso é desculpa o termo que eu vou usar aqui, é um termo até meio chulo, mas isso é uma sacanagem com o povo. É dar mais dinheiro para quem já tem mais dinheiro e deixar o povo nessa situação que está aí, francamente. Ô Michel Temer, aqui para nós, né? A proposta da Dilma já era ruim, a sua é pior. A proposta de mudança da Previdência da Dilma era um desastre, a sua é uma catástrofe. Por isso que eu estou dizendo que eu não estou falando aqui, não é de direita, não é de esquerda, eu estou falando de número. Matemática não tem ideologia, é número. Não há matemático que vai me provar que, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, que os senhores deputados prometeram honrar, juraram ali que honrar, eu juro cumprir a Constituição. Não há matemático que vai fazer os senhores senadores, o senhor presidente, dizer que precisa cortar a aposentadoria. Até porque, Felipe, há um dado que eles escondem, que é um dado que é fundamental para a aposentadoria. Aumentou-se a expectativa de vida? É verdade, as pessoas estão vivendo mais, mas caiu absurdamente a taxa de natalidade. Hoje em dia, a média de filhos por família, 2. Isso há 20 anos atrás era 4. Então, como a natalidade está diminuindo, muito mais gente contribuiu no passado para menos gente receber agora. Isso é básico. Isso é uma continha simples de fazer. Agora não se faz porque se esconde
a verdade do povo brasileiro. É isso. Previdência do Brasil é caso de polícia. Mas vamos lá, Lulu, termina aí. Muita gente deixando aqui seus comentários durante a apresentação aqui do Encontro Marcado com o Garotinho. 2017 começou na intenção do Felipe, o Garotinho. O quê? Bruno Maciel, Garotinho, esse repórter não vai tirar esse boné, não? Estamos nessa campanha. Felipe, tira o boné. Não, deixa o boné dele, gente. Tá estiloso, tá fazendo propaganda aqui. Beleza, de Portugal. Hoje não, né? Hoje tá de verdinho, né? Hoje tá de verdinho. O Maxwell Santos também tá deixando aqui. Bom dia, Garotinho e equipe. Sou de Eunápolis, na Bahia, e acompanhando o Encontro Marcado com o Garotinho. Tem aqui outro recado também. Garotinho, manda um beijo pra Angélica Mudinha, que tá querendo aqui que você mande um alô pra ela, Garotinho. Ela é um amor de pessoa. Minha querida Mudinha, beijo gostoso instalado pra você, tá? Ela sempre acompanha os programas do Garotinho. Claro. Todos os programas. Esse aqui, eu falo a Garotinho que eu faço do outro site direto pra Campos, né? Isso. A Arilda Santiago disse aqui, sobre a pesquisa. Quem tem que sair urgente é o Pezão da minha vida, porque ele mudou muito. E quando conheceu o Cabral, mudou de banda. Eu desejo ao Pezão uma boa morte. Nossa, Arilda, vamos devagar já também, que você falou né? em morte, tem aqui uma quantidade enorme de pedidos para repetir a história do defunto. Então vou repetir, eu vou terminar o programa como eu iniciei o programa. Gente, o assunto é sério, da maior gravidade. Felipe, suas despedidas, porque quando eu acabar de falar do defunto, eu vou embora. Não vou pro cemitério, não, vou embora só também. Um abraço, Garotinha, mas estamos de volta aqui. Tem mais alguma coisa? Olha, só destacando aí que nas posses dos novos prefeitos, hoje, primeiro dia de trabalho efetivo em São Paulo, João Dória resolveu dar uma de marqueteiros, vestiu roupa de gari, se vestiu de gari e foi pra rua dizendo que ia limpar as ruas de São Paulo. Ou seja, está de volta a vassourinha, né? Depois do Jânio Quadros, temos aí o novo prefeito de São Paulo de vassoura na mão, estão vendo aí na tela, né? Embora a imprensa de São Paulo já desmascarou, disse que ele só se vestiu pra foto. Antes dele chegar, tinham limpado a rua toda. Então, senhoras e senhores, o nosso programa apurou. O senhor Joaquim Vivas Caravelas morreu no dia 21 de abril de 2011. Ele tinha 87 anos. Ele era acionista da Tamoio Mineração, uma empresa que forneceu brita para as empreiteiras que têm obras com a Prefeitura do Rio, fizeram quase tudo nas Olimpíadas e continua fornecendo para o governo do estado. Só que não tem obra no estado. Tudo em ordem. O morto morreu e foi devidamente enterrado. Mas a surpresa veio quando Joaquim, que havia falecido, resolveu dar sinal de vida 2 meses após a sua morte. Em 29 de junho de 2011, compareceu de corpo presente à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e registrou os balanços financeiros da sua empresa, que detinha 3/4 das ações. Assinou, o morto assinou, e pelo que nós apuramos, retornou à sua morada do cemitério São João Batista, onde voltou a morrer. Ficou por lá, como diria Nelson Rodrigues, mortinho da Silva, o Joaquim. Até que em 28 de setembro de 2012, Joaquim ressuscitou novamente. Foi a um cartório e vendeu parte das suas ações, avaliada em 70 milhões, ao deputado estadual Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, e seus filhos, dentre eles o ministro Leonardo Pisciani. Tudo isto está registrado e documentado. Quando o seu Joaquim chegou ao cartório, foi saudado com alegria pelo tabelião. O senhor Joaquim mesmo está corado, engordou, nem parece um defunto. Depois de tudo sacramentado, aí é por minha conta e criatividade. Seu Joaquim cumprimentou a todos, retirou-se. Foi quando foi indagado pelo deputado Pisciani: Joaquim, você vai voltar para o cemitério de quê? Vou de táxi, respondeu
Ai, meu Deus. Respondeu o defunto: de jeito nenhum. Eu estou de carro da Assembleia Legislativa e faço questão de mandar o meu motorista levar o senhor. Afinal de contas, agora somos sócios. E assim deu-se a última viagem de Joaquim para o cemitério São João Batista, no carro da presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Isto tem nome e sobrenome. Isto se chama fraude, safadeza, corrupção. Defunto não vai a cartório, só nas historinhas de Jorge Pisciani. Tchau, tchau, até amanhã. Garotinho, compromisso com a verdade.